sacerdote, e cada casa é uma extensão da igreja. Então, nós estamos aqui e o nosso maior encargo é para que as nossas vidas sejam cada vez mais, o nosso caráter cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo. Amém? E tem algumas leis aqui, principalmente na criação de filhos, e quando nós falamos de criação de filhos, não é só, essas leis não valem só para a criação de filhos. São leis que vai servir para o seu discipulado, são leis que vai servir para o seu pastoreio, lá para a sua casa. Então vamos falar aqui de algumas leis, mas nós sabemos que o primeiro discipulador do seu filho é você mesmo. Eu sou a principal discipuladora dos meus filhos. Eu e o meu esposo, como pais, nós somos discipuladores dos meus filhos. O líder de célula infantil, juvenil, ele está para pastorear, para dar um apoio para o seu filho. Mas o principal, o discipulador, quem vai discipular é você, pai. Amém? A igreja está aqui como apoio, como uma rede de apoio. Mas o ensino da palavra tem que começar dentro da sua casa. Não dá para a gente transferir isso. Então nós vamos começar a falar primeiramente sobre a lei da disciplina. Eu vou ser rápida, né? Porque nós estamos um pouquinho atrasados. Mas lá em Efésios, sumiu aqui a referência. É no capítulo 6 de Efésios, eu não me lembro o versículo. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Fala, para que me vá bem. E sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Fala, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É na disciplina e na admoestação do Senhor que nós temos que criar os nossos filhos. Eu não vou me ater à parte de cima do versículo, porque o pastor falou um pouquinho de ira dos pais com relação aos filhos, à criação, mas eu vou me ater à disciplina e à admoestação. Então, o que é disciplina? É Efésios 6:4 a referência da palavra. No grego é paideia, que significa treino, educação, instrução, que aponta para o crescimento em virtude. Então, hoje em dia, quando a gente fala, não, o seu filho você precisa disciplinar o seu filho. Muitas pessoas têm um entendimento assim: não, você tem que bater no seu filho. Você tem que dar varada no seu filho. É essa a ideia, a primeiro momento, que passa na cabeça de muitas pessoas. Mas a disciplina é um conjunto, é um pacote, e que está incluído treinamento, instrução, controle e disciplina. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, no caso quem tiver neto, ou quando você até disciplina um discípulo, você está orientando, você está instruindo. Amém? É isso que inclui a disciplina. Pode passar. Pode passar não, eu mesmo que passo. O que é admoestar? Admoestar é advertir, exortar de maneira branda. Fala, maneira branda. Aconselhar, censurar, repreender. Então isso tem que ser aplicado. O ideal seria que fosse aplicado em todas as famílias na primeira infância. Nós temos que admoestar os nossos filhos. Nós temos que disciplinar os nossos filhos. Porque se eles não são disciplinados e admoestados agora, vão crescer adultos complicados. Adultos que levam tudo para o pessoal. Você já percebeu assim num discípulo, quando você vai admoestá-lo, que é exortar de maneira branda: discípulo, deixa eu te falar algo. Olha, você precisa melhorar nisso.
nisso daqui. Eu percebo que tem um ponto aqui que precisa ser melhorado na sua vida. Isso é desonra, você está com comportamento de desonra para com o seu líder. Aí ele já leva para o pessoal, nossa, mas o pastor está me chamando a atenção? Eu sei como eu cuido da minha vida, mas por quê? Porque ele não está acostumado com disciplina e admoestação, não foi acostumado na infância e cresce assim. Aí se torna adultos que têm dificuldade em receber disciplina. Adultos que têm dificuldade em ser admoestados, porque vai levar para o pessoal, acha que está pegando o pé. Não é assim? Então, por isso que é tão importante isso, desde pequenininho. O seu filho fez algo errado, você tem que chamar e admoestá-lo. Que palavra bonita, né? Admoestá-lo. Você tem que instruir. E você tem que disciplinar, treinar ele. Controlar ele. Fala de controle também. Amém? Controlar no sentido assim, você colocar limite nele. Porque é tão difícil hoje em dia, às vezes, nós controlar os filhos. Eu me lembro que eu ia na igreja que eu ia, eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade, quando a minha mãe foi ao culto pela primeira vez, aceitou Jesus, eu tinha 10 anos de idade. E a minha mãe falava assim para mim, nós vamos à igreja, porque era esse conceito, né, que igreja era o prédio. Você não dá um pio, tá? Você não vai dar um pio, você vai ficar quietinho ali do lado, não tinha celular, não tinha salinha, e eu ficava lá, quietinha, eu dormia, babava no colo da minha mãe, roncava, mas quando eu acordava, a palavra fixava. O meu pastor, que é falecido hoje, ele falava errado, às vezes eu olhava, ele contava a história de Daniel. Eu lembro quando ele falava, olha, Daniel, Nabucodonosor construiu uma estalta de sal. Ele falava estalta. Aí eu falava, mãe, ele falou errado. E minha mãe dava um cutucão, fica quieta. Ouça a palavra. Mas ficava aquilo na minha mente. E não tinha distração nenhuma. Amém? Então, hoje tem dificuldade. Os pais têm dificuldade. Ah, não, se eu não der o celular para ele no culto, ele não vai ficar quieto. Eu tenho que entreter ele com o celular. Então, há uma dificuldade, mas não é impossível, irmãos, você admoestar e disciplinar os seus filhos. Amém? Vamos continuando. Mas como eu introduzo a lei da disciplina na criação dos meus filhos? Resposta, uma delas, né? Tem alguns processos aí. Estabelecendo regras, fala, eu preciso estabelecer regras, que são regulamentos. Regras são regulamentos. Você já percebeu que no mundo que a gente vive, embora desgovernado do jeito que está, mas para tudo existe regra? É ou não é? Você vai no banheiro, tem uma regrinha lá, não jogue papel dentro do vaso sanitário. Não é assim? Você vai no trabalho, não chegue atrasado. Não é verdade? Você tem que cumprir a meta. Existe regra para tudo. Mas aí, muitas vezes, os pais acham que dentro da casa dele, ele não precisa estabelecer regras. Precisa, irmãos. Você tem que entender, eu tenho que entender que para nós gerarmos filhos vencedores, para nós injetarmos nele a palavra de Deus de uma forma real e concreta, nós temos que estabelecer regras dentro da nossa casa. Porque senão nós vamos ter dificuldades de discipliná-los. Então, mas para instituir regras, nós temos que também ter regras. Pensa comigo, a primeira regra, quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, ele instituiu uma regra. Ele instituiu uma regra. Era a perfeição o jardim do Éden. Não tinha pecado. Né? O homem não havia caído, mas Deus instituiu uma regra. Qual que foi a primeira regra? Não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Deus instituiu a regra e Deus colocou a consequência. Porque se você comer, você vai morrer. Não foi assim? Deus estabeleceu regras.
Deus estabeleceu um regulamento, num local que era perfeito. Agora fala sério, a minha casa é perfeita? A sua casa é perfeita? Precisa de regras? Precisa. Amém? Então, para nós instituirmos regras, a primeira, uma delas, regra para instituir regra, eu coloquei aqui. E aqui está um painelzinho de regra que não dá para ver muito bem, mas eu coloquei ali. Tá? As regras devem ser poucas e claras. Amém? Fala, regras devem ser poucas e claras. Mas para você estabelecer regra, você tem que cumprir a regra também. Amém? Os pais têm que ser os primeiros a cumprir a regra. Porque senão vai ficar difícil para você instituir a regra. Então, não adianta você fazer uma Bíblia de regras. Pensa, Deus também, quando deu a lei para Moisés, Ele instituiu 10 regras, os 10 mandamentos, para a nação toda. Para a nação toda, 10. Agora, não adianta você instituir várias regras e você não cumprir uma, e você querer que seu filho cumpra. Então, as regras devem ser poucas dentro da sua casa, mais claras, objetivas. E tem que falar, se você quebrar a regra, vai ter consequência, filho. Está dando para entender? Amém? Então, as regras devem ser constantes. Você já pensou, você institui algo hoje lá na sua casa? Um exemplo assim, filhos maiores, né? Filhos que já estão indo aí para os jovens. Você não pode chegar depois das 10 em casa. Aí ele chega depois, tá, hoje ele chega às 10. Aí depois você muda a regra, não, amanhã você pode chegar meia-noite. Depois, na outra semana, você pode chegar 1h da manhã. Fica mudando regra que nem muda de roupa. Não funciona. Outra questão, as regras devem ser estabelecidas antes das punições. Nós não podemos estabelecer regras no momento, no calor da ira, do nervoso. Porque ele quebrou uma regra, na hora você institui a regra. Pastor Aloysio dá um exemplo de quebra de regra. A criança, você estava lá limpando o chão, passando lá a Cândida, passando lá o desinfetante. Aí sua filha, que é a Joaninha, chega correndo com o pé cheio de barro, já vai lá passando e já suja toda a sua cozinha. Aí você pega e fica nervosa e você já institui a regra na hora. Não pode pisar aqui, você vai apanhar agora. Aí a criança fala assim, ué, mas você não falou para mim que eu não podia entrar. Você não falou antes, então você não pode exigir que eu cumpra. Não foi feito um combinado, não foi feito um trato antes. Então, as regras quebradas devem resultar em correção. Disciplinas e punições devem ser proporcionais à importância da regra. Então, se você fez uma regra, se você falou que vai ter uma consequência para a quebra dessa regra, você tem que estabelecer que vai ter uma consequência, vai ser corrigido. Amém? E outra questão também, as disciplinas e punições devem ser proporcionais à importância da regra. Um exemplo. Tem pessoas, às vezes nós na criação de filhos, nós coamos um mosquito e engolimos um camelo. Não é assim? Então, se a criança entra com o pé sujo, cheio de barro na casa, a gente vai falar, 1 semana sem celular para você, porque você quebrou a regra. Mas se a criança mente ou furta algo de alguém, aí ela já está dentro daquela regra lá, que ela já entrou com o pé sujo, você vai falar assim, 1 dia sem celular para você. Qual que é mais grave? Ela entrar com o pé sujo de barro ou ela mentir? Então, a regra tem que ser, e as punições devem ser proporcionais à importância. Tem coisas que você vai ter que pegar e ser mais firmes. Vai ter que ter consequências um pouco mais drásticas. Por causa da importância. Desonra. Desrespeito. Isso tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, não pode passar batido.
Futuca aí seu colega, seu irmão e fala, não durma. Não durma. Toma um pouquinho de água, eu vou tomar também aqui. Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Regras não deveriam ser estabelecidas no meio da discussão. As regras têm de ser estabelecidas pelos pais, pelo casal. Se você é solteira ou solteiro, tem que ficar clara as regras. Você tem que estabelecer, mas se você é casado, o seu esposo, o seu cônjuge, tem que estar de acordo e vocês têm que estar fechados nisso. Não adianta ele falar A e você falar B. Vocês têm que estar unidos nisso, nessas regras e no cumprimento delas. E não devem ser estabelecidas no meio de uma discussão. Aí você vai estabelecer a regra e começa a brigar com seu esposo. Não, eu não penso assim. Eu acho que tem que ser assim. Aí o seu esposo fala, não, eu acho que tem que ser assim. Então não estabeleça a regra por enquanto. Se você não vai cumprir a regra, é melhor que não tenha regra nenhuma. Porque isso daí vai gerar uma confusão na cabeça da criança. A criança vai ficar confusa. Ela vai falar, ué, mas agora pode, mas antes não podia. Agora ele está falando que é assim, mas antes não era assim. Vai criar uma confusão, a criança vai ficar com um problema na identidade dela. E ela vai achar o quê? Que regras são banais. Que regras não valem nada, porque os próprios pais não cumprem. Amém, irmãos? Então, regras, quando aplicadas, devem ser permanentes. Vamos passar. Eu falei um pouco sobre a lei da disciplina. Disciplinar é um processo, fala. Disciplinar é um processo. Não é um evento. Cansa ou não cansa, irmãs? Fala sério. Dá trabalho. E sabe qual é o problema de hoje em dia? É a preguiça dos pais em disciplinar os filhos. É muita preguiça, é muita distração. Porque assim, você fala uma vez com seu filho, aí você fala, não, eu já falei. Mas eu já falei 30 vezes, você vai falar 31. Você falou 50, você vai falar 51. Até que aquilo vai entrar. Então dá trabalho. Aí hoje é uma preguiça. Há uma preguiça, porque educar dá trabalho. Você vai ter que sentar, você vai ter que explicar. Aí quando você vira as costas, está fazendo tudo errado. Aí você volta lá e corrige e fala. Isso é disciplinar, você vai treinar. E todo vencedor, todo treinador anda conforme as regras. É ou não é? Você pega aí um esportista, Michael Phelps, aquele nadador. Ele treinava de 8 a 12 horas por dia. É treino, disciplina. Não é? Mas às vezes a gente acha que filho é assim, não, eu já falei. Não, deixa ele aprender sozinho, não é assim não, irmãos, não vai aprender sozinho não. Não vai. Você tem que falar e corrigir, porque as criancinhas hoje em dia não, sempre as crianças veem o vídeo 40 vezes, o mesmo vídeo, da mesma musiquinha. E você fala, meu Deus, de novo isso. Aí daqui a pouco está lá de novo a mesma musiquinha, porque elas aprendem por repetição. Por insistência. Quando eu estudava, fazia faculdade, um dia a professora trouxe 2 cérebros. 2 cérebros lá na aula de anatomia. Ela trouxe um cérebro de uma criança, um cérebro mesmo, de um cadáver de uma criança, e um cérebro de uma pessoa idosa. Você pegava, ela falava assim, olha como o cérebro da criança é esponjoso. Ele é molinho. Aí você palpava assim, realmente. Aí pegava o cérebro de uma pessoa idosa, a estrutura rígida, já formada. Porque crianças são esponjinhas. Crianças aprendem assim. Tudo que você fala para ela, ela vai absorvendo como verdade aquilo.
Agora, por isso que a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. É um caminho a disciplina. Porque quando for velho, não vai se desviar dele. Então, agora é o momento do ensino. Mas vamos para a próxima lei, que é a lei da semeadura. Fala, lei da semeadura. Lá em Gálatas 6:7 diz assim, vamos ler todos juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Então, é outra frase digna de ser lida, que o pastor Aloysio falou. Vamos lá? As verdadeiras mudanças acontecem quando a pessoa sofre as consequências das suas escolhas, do seu comportamento, dos seus atos. Se elas não sofressem consequência, não existiria crescimento genuíno. Faz parte da vida colhermos consequências reais. Aleluia. Os nossos filhos têm que aprender que para toda ação tem uma reação. Tudo que ele plantar, ele vai colher. É uma lei que nós temos que imprimir neles. Então, o pastor Aloysio, ele fala assim que os pais têm a tendência de querer colher os frutos dos filhos, principalmente quando são frutos amargos. Quer poupar os filhos. Não, você vai imprimir com a ajuda do Espírito Santo essa lei. Filho, para toda ação ter uma reação. Tudo que você plantar, você vai colher. Né? Então esta é a lei da vida. Você planta, você colhe. Você vai plantar morango, você vai colher morango. Você vai plantar jiló e você vai colher morango? É assim? Não, não é assim. Você plantou jiló, você vai colher jiló, pode ter certeza. Então, quando nós ensinamos nosso filho, você tem que respeitar, filho. Você tem que honrar. Você tem que honrar a sua professora, o seu líder. Você está jogando as sementes ali. E ele está ensinando, está entrando na cabecinha dele. Amém? Isso é dessa lei. Da lei da semeadura e da colheita. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Mas isso não te isenta de colher as consequências das suas escolhas. E não vai ser diferente com os nossos filhos. É a lei da vida. Fala a lei da vida. Se você sacrificar agora, fala, filho, a minha filha está com dificuldade em tabuada, a Raquel. E ela falava assim para mim, mãe, eu não consigo entrar na minha cabeça os números. Parece comigo, quando eu repetia a 6ª série, irmãos. Eu tinha uma dificuldade com os números muito grande. E aí eu vejo, às vezes nela, eu vejo a mesma coisa que acontecia comigo. Aí eu falei, filha, esse é o seu gigante. Esse é o seu gigante externo, como o pastor agora o Wilson está falando. Mas dentro de você, você tem que vencer esse gigante interno. Qual que é o seu gigante interno? A preguiça de estudar. Não é? A mentira que você já enfiou na sua cabecinha que você não consegue. É outro gigante que você tem que vencer dentro de você. Mas se você se esforçar, você vai se esforçar, você vai estudar e você vai aprender, porque você tem a mente de Cristo. Nada para você é impossível. Tudo é possível. Você tem Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo. Amém? E aí a gente vê, né, que quer às vezes tirar nota, mas não quer estudar. Não é verdade? E até os adultos mesmo, eles já falam assim, não, eu já orei, fiquei a noite inteira orando aqui, mas não passou 1 hora estudando. Mas ele quer colher. Então, a lei da vida é essa, vamos plantar e vamos colher.
Então, não poupe seus filhos da colheita do seu plantio. Toda ação tem uma reação. Modere a sua interferência. Então, às vezes, os filhos quebram a regra, aí a gente fica com dificuldade para discipliná-lo. E para deixar ele sofrer as consequências da sua escolha. É tudo assim. Demonstre simpatia pela frustração da criança. Nossa, mas que coisa mais cruel. Fala assim, eu vou me frustrar. Você sabia que seu filho também vai se frustrar? Muitas vezes, desde pequenininho. Desde pequenininho vai ter frustração. Quando você fala não, quando ele começa a bater o pezinho e se joga no chão, aí você está doida para ele parar de fazer a pirraça, você está doido para dar o brinquedo na mão dele, mas você fala, não vou dar. Ele vai se frustrar. Não é? Começa desde pequenininho. Porque hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas não suportam frustração. Os jovens não suportam frustração. Eles ficam apaixonados. Se não é correspondido, vai lá, corta os pulsos, se enforca. Não é? Porque eles não estão acostumados com frustração. Mas nós vamos nos frustrar. Muito. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é 100%. Então, olha aqui. Demonstrar simpatia pela frustração da criança, vou citar um exemplo aqui. Você tem um combinado lá com a sua filha. Filha, a regra aqui em casa é você lavar a louça. Hoje é sábado, depois que você lavar a louça, nós vamos ao shopping, tudo bem? Tá lá os irmãos, cada um faz a sua tarefa, mas a sua filha, que tinha como atribuição lavar a louça, ela não lava a louça. Não lava. Aí está todo mundo tomando banho para ir no shopping, e ela lá tomando banho, se arrumando. Aí o pai fala assim para ela, filha, olha lá na pia, cheio de louça. E aí, o pai deixa ela ir no shopping ou não deixa? Não, é verdade, isso acontece? Aí o que acontece? Ó como você demonstra simpatia pela frustração da criança, ou do adolescente, ou do jovem. Filha, tem uma regra aqui em casa. Você desobedeceu, não é? Você quebrou a regra. Eu tinha te falado que se você não lavasse a louça, não ia para o shopping. A gente ia depois que você lavasse a louça. Você não lavou a louça. Ai, pai, me perdoa, pai, eu errei, é verdade, me perdoa. Aí o pai fala assim, eu perdoo você. Tá bom, pai, eu vou pegar minha mochila, a gente já vai para o shopping. O pai, não. Filha, você quebrou uma regra, e toda quebra de regra tem uma consequência. A consequência é o quê? Você não vai para o shopping, você vai ficar em casa para lavar a louça. Vamos nossos irmãos, os seus irmãos vão, a sua mãe vai. Aí ela vai falar, pai, mas você não me perdoou, pai? Que coração duro, pai. Cadê a graça nisso, pai? Ela não vai falar, vai usar vários artifícios. Mas o que você vai falar? Filha, eu entendo. Eu imagino a sua dor. Deve ser difícil mesmo ficar aqui para lavar a louça, né? E nós lá no shopping. Mas, filha, eu te amo. Você pode ir lá no quarto, pode chorar. Vai fazer bem para o seu coração. E você vai refletir sobre isso. Mas você hoje não vai no shopping. Tá bom, filho? Simples assim. As irmãs estão comigo? Os irmãos estão comigo? É uma bênção, né? Na tranquilidade. Na paz, na graça. Vamos estabelecer as regras. Né, irmãs? Oh, Jesus, me ajuda. Tá? Mas nós temos que ser firmes. Porque o amor é firme. Não adianta você falar, mas eu te falei, eu não sei o que, mas vamos lá, vai. Aí sabe que ela vai entender nisso? O coração dela? Regra não serve para nada. É só para enfeitar. No subconsciente dela, ela vai sempre falar assim, não, ele estabelece a regra, mas ele é bonzinho, não, ele deixa, pode deixar que eu falo com ele. É assim, irmãos. Então, nós temos que demonstrar
simpatia pela frustração. É verdade. Nossa, como está doendo, né, filho? Ai, se fosse eu também ia ficar dolorida aqui. Mas você vai superar. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Glória a Deus. Amém. Vem cá, filha, me dá um abraço, me dá um beijo, eu te amo. Glória a Deus. Amém. Irmãos, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. A lei da responsabilidade, fala lei da responsabilidade. Vamos ler o versículo? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6, 5. Você sabe que viver não é fácil? É ou não é? Implica em responsabilidades. Eu falo hoje em dia para os meus filhos, eu falo assim, ó, aproveita aí, que você por enquanto está podendo dormir até 9 horas, 10 horas, mas vai chegar um tempo em que você acordar 5 horas da manhã, vai ser seu estilo de vida. É ou não é? Aproveita esse tempo, porque não vai ser assim a vida toda. Tem responsabilidades. Mas nós podemos incluir responsabilidades desde pequenos. Tem pais que não deixam o filho fazer nada, isenta ele de toda e qualquer responsabilidade dentro da casa. Ó, como você pode imprimir responsabilidade? Ensinando ele a guardar o brinquedo, né? Arrumar a sua cama. Pense, irmãos, eu tenho uma neurose com cama desarrumada. Meu Deus do céu, é a primeira coisa que eu faço. Se meu marido está roncando lá e eu falar, eu queria tanto que ele acordasse para arrumar a cama, porque eu tenho uma coisa com cama, eu acordo, mas sabe por quê? A minha mãe colocou isso em mim, imprimiu isso em mim. Minha mãe, quando eu fiz 12 anos de idade, ela falou assim, filha, a partir de agora você arruma seu quarto. Eu não vou arrumar mais seu quarto. A sua cama é você que vai esticar. Irmãos, a minha mãe arrumava todos os cômodos da casa, mas o meu quarto, o nosso quarto, era eu e minha irmã, nós dividíamos juntas, e aí a gente fazia escala. Um dia eu limpo, outro dia ela limpa. Então aquilo lá imprimiu em mim. Louça também, pensa. Eu tinha uma responsabilidade que era lavar louça em casa. Até hoje eu amo lavar louça, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em casa. Lavar louça e passar roupa. Glória a Deus. Quer me dar ficar feliz, me dá uma pilha de roupa para passar. Eu passo com o maior prazer. O meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego foi de passadeira. Eu trabalhava numa camisaria. Então minha mãe sofreu quando eu casei. Porque eu passava todas as roupas de casa, lavava a louça. Aí quando eu casei, eu falei, mãe, agora eu tenho minha casinha, né? Mas a minha mãe fala, filha, como eu tenho saudade de você, quando você lavava aquele bando de louça para mim, quando você passava aquele monte de roupa, porque ela imprimiu a lei da responsabilidade em mim. Você tem uma responsabilidade, filho. Qual que é a sua responsabilidade? Esticar a cama. Vai esticar daquele jeito. Tem dias que meus filhos acordam cheios da unção, da graça, do poder, eles esticam, mas tem dias que parece que eu não falei. Eu chego em casa e eu já chego assim, né? Que bagunça é essa nessa casa? Alguém mais se identifica? Que bagunça é essa? Você está fazendo o quê? Olha aqui, ó. Cadê o lixo do cachorro? Cadê o lixo? Cadê? Tirou o cocô do cachorro? Ele sabe, ele está aqui. Eu já vou dando ordem. Meu marido fala, você não está lá no seu serviço? Não, hoje não é seu funcionário, não. Por quê? Porque é impressa. Nós temos também que imprimir nos nossos filhos. Hoje a gente vê uma geração que não tem responsabilidade. Eu comecei a trabalhar, eu ajudava minha mãe a pagar a conta de água. Eu fazia uma feira, dava um dinheirinho, eu ganhava um salário mínimo. Mas aí eu sempre pegava e, ó, mamãe está aqui, ó, o dinheiro para comprar, fazer a feira.
Agora, hoje, os filhos começam a trabalhar, o pai fala assim, tadinho, ele ganha até um pouquinho, não precisa ajudar não, filhinho. O filho não compra 1 quilo de carne para ajudar o pai e a mãe. Ele acha que é obrigação. Ele vive como um hóspede dentro de casa. É, como um hóspede, parece que é um hóspede. Ele chega, joga lá a mochila, joga a meia para a mãe lavar, joga a cueca de um lado, joga a calcinha do outro. E está assim a nossa geração, porque não foi impressa a lei da responsabilidade. Cada um levará o seu próprio fardo. É assim, por isso que nós estamos numa geração assistencialista. Que todos os outros falam, não, alguém tem que me ajudar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Esses dias nós estávamos lá no aeroporto, estava com meu marido, no aeroporto de Congonhas. Quando a gente foi, estava indo para onde? Para Natal. Daqui a pouco, aquela confusão no aeroporto, um barulho, o rapaz chegou, jogou assim as coisas, assim, ó, a atendente estava com... A atendente com toda a ética, você sabe como é atendente de aeroporto, né? Aquela calma, aquela tranquilidade. O rapaz jogou assim as coisas assim, ó, no chão. Um homem, você não me ajuda! Por que você não me ajuda? Aí eu falei, nossa, esse daí nunca foi educado. Olha lá, é um menininho birrento. Ele não foi disciplinado. Não foi impresso nele a lei da responsabilidade. Então, tem gente aqui assim da igreja também. Tudo você tem que ajudar ele. Tudo. Ele não sabe dar os pulos dele. Ele não vai lá buscar Deus. Está com problema? Cadê meu discipulador? Meu Deus, eu vou lá ligar para ele. 3 horas da manhã. Me ajuda! Me ajuda! Aqui está pegando fogo em casa. Tem um demônio aqui para expulsar. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós temos que levar os nossos fardos. Jesus, o Espírito Santo, nos ajuda. Você tem o ajudador, é o Espírito Santo, ele está dentro de você. Amém? Então, nossos filhos têm que ser criados para ter autonomia e independência. O que é autonomia? Eu sei o que eu quero e eu vou lá, eu vou conquistar, isso é autonomia. Independência, que eu estou falando, é assim, tem pais que são super protetores. Ai, não, ela não pode lavar a louça. Sabe por quê? Porque ela está com um cortinho aqui, ó. Vai doer. Filha, põe a luva e vai lavar a louça. É desse jeito lá em casa. Né, marido? Meu marido que sabe, ô Jesus. Então, ensine seu filho a assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Começou a trabalhar... Filho, é assim, você não é um hóspede aqui. Nós somos uma equipe. Nós estamos em unidade. Então, filho, o que você pode ajudar? Você vai ajudar com a metade da feira? Tá, então essa vai ser a sua atribuição. Você vai me ajudar aqui todo mês com a feira. Amém? Essa é a lei da responsabilidade, não é? E outra, filho, se acabar o dinheiro... O seu dinheiro que você ganhou, o papai e a mamãe não vai te dar, não. Você tem o seu dinheiro, você só ajuda só com isso. O restante, você dá o dízimo e você vai administrar. A mamãe e o papai estão aqui para te ajudar. Mas aí, o que acontece nessa geração? Pega o cartão de crédito do pai, da mãe, estoura, vai lá e compra, e aí a mãe e o pai, sabe o que faz? Vai pagar. E não deixa o filho colher a consequência, não disciplina o filho, acha que isso é normal. Então é assim, irmãos. Nós temos que imprimir isso. Eu não vou expor o Josué, não. Tá, Josué? O Josué está ali? Mas... nós temos um combinado, eu tenho um combinado com os meus filhos, material escolar. Todo ano, tem aquela lista gigante, eu levo eles à loja, agora eu os levo junto comigo para fazer a compra. Então, eles vêm, vai vendo lá, mulher geralmente é mais ansiosa, a Raquel fala, ai, mas eu queria esse estojinho de florzinha, de bichinho, aí eu falo, filha,
estojo esse aqui é do mesmo jeito, mas você quer, a gente usa de graça, dá, né? Mas eu acho interessante que eles sempre agradecem quando eles recebem alguma coisa, sempre agradecem. Quando eu acabo de comprar pasta, eles veem a conta e falam, meu filho fala um dia, mamãe, obrigada, porque você está comprando, obrigado, nossa, que caro, né? Eu falei, filho, vai vendo aí, tá? E aí, a gente tem um combinado assim, eu compro, essa é a cota. Mas aí depois, se acabar, você vai pegar do seu cofre, tá bom? É do seu cofre que você vai tirar o dinheiro para a mamãe comprar de novo. Então, teve um ano da vida do Josué que ele chegou lá em casa e falou assim, mãe, eu perdi o uniforme, o blusão da escola. E estava uma época que estava fazendo frio. E quem paga a escola sabe como que é, né, irmão? Só um blusão daquele, agora deve estar uns R$150, só um blusão. Aí eu falei, filho, nossa, então, mãe, eu preciso de outro. Eu falei, estou vendo. E aí ele falou assim, eu falei, filho, vamos fazer assim, pega lá no seu cofre, abre seu cofre e me dá R$80, que ela quer por 80, dá R$80 que eu vou lá e vou comprar outro para você. Mas, mãe, do cofre? Eu falei, é do cofre, do seu cofre. Não, mãe, pode deixar. No outro dia ele estava com um blusão lá, achou. Ele achou, porque ele foi na escola, eu falei, nossa, você achou? Ele falou, olha, eu achei, eu rodei aquela escola todinha. Mas ele veio com blusão. Porque sabe, irmãos, que vai ter consequência. É a lei da responsabilidade. Agora nós vivemos uma geração que a minha quebrou o celular. Esses dias a Raquel estava num faniquito que queria um celular novo, Eu falei, filha, relaxa, desestressa, porque mamãe não vai, nem a mamãe tem um celular que você tem. Então, desestresse, calma. Se a gente vai avaliar no seu aniversário, quem sabe? Mas hoje em dia, não. Não imprime responsabilidade nos filhos. Tem que cuidar. Você tem isso aqui, é para você cuidar. É para você proteger. Cuida, valoriza, porque não é sempre que você vai ter. Hoje você tá sendo dado a você, mas você vai chegar um dia que você vai ter que batalhar. Você vai ter que ir atrás. E você também vai ter filhos. Já falo assim. Amém? Não sou perfeita não, irmãos. Meu Deus, tenho muito que avançar. Glória a Deus. Então, olha o que diz aqui, antes da gente mudar o PowerPoint. Comemore os pequenos começos, incentive-os com elogios e recompensa. Então, nós temos, que nem o pastor falou, na lei lá do elogio, recompensar os nossos filhos. Né? Quando eles nos ajudam, quando eles... Você vê que eles estão querendo agradar. Você vê quando o filho está querendo agradar. Do jeitinho deles, vai lá, elogia, recompensa, abraça, beija, dá um presente, vê a linguagem de amor do seu filho e age em cima dessa linguagem. Amém? E outra, o papel dos pais é ensinar os filhos a vencer e não vencer por eles. Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. O papel dos pais é ensinar os filhos a vencer e não vencer por eles. Então, nós sempre temos que imprimir isso. Filho, você pode, você consegue, você vai arrebentar. Você é uma bênção. Você vai conseguir. Amém? Você vai vencer. Papai e mamãe estão aqui para te ajudar. Glória a Deus. A lei do respeito. Vamos falar dessa lei. Então, a lei do respeito é fruto de 4 pilares. Fala exemplo, coerência, constância e disciplina. Então, essa é a base. A primeira lei, o primeiro pilar, que é o exemplo. Você pode até ensinar aquilo que você sabe, mas você só vai ministrar aquilo que você vive. Fala assim, eu posso até ensinar aquilo que eu sei, mas eu só vou ministrar aquilo que eu vivo. Aquilo que se tornou real na minha vida, aquilo que se tornou rema dentro do meu coração. Isso eu vou ministrar, eu vou passar esse DNA. Não basta só falar, nós temos que dar exemplo. Exemplo.
O exemplo arrasta. O exemplo é uma voz que fala muito alto, muito forte. Muito mais do que palavras. Então, antes de mandar seu filho fazer, você já tem de ter feito primeiro. Esse ditado é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não vale. Não vale. O pastor Elne falou que isso daí nasceu lá do escritório do inferno. Então, se nós falarmos assim, filho, não minta, mas nós mentimos, ou vivemos uma vida de mentira, um estilo de vida mentiroso, isso daí vai passar para o nosso filho. Ele vai aprender com isso. Aí fala assim, não, mas ele não sabe, ele é criança. Você passa DNA natural e você passa o DNA espiritual também. Amém? Dá um cutucão aí de quem estiver dormindo. Fala, acorde. Já está terminando. Amém? Quem pode dar 7 glória a Deus? Vamos fazer 7 glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. 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 Acordou? Amém. Glória a Deus. A lei do respeito. O segundo ponto, o segundo pilar é a coerência, que é a harmonia entre o falar e o fazer. Então, eu falo porque eu já fiz. Eu falo porque isso é real na minha vida. Amém, irmãos? Tem que haver coerência. Isso vai dar uma base sólida para o respeito. Nós vivemos hoje uma geração de crianças e de jovens desrespeitosos. Desrespeitosos. O pastor Aloysio, ele fala, olha, eu tolero criança. Criança não sabe o que faz, criança é traquina mesmo, às vezes vai e quebra alguma coisa. Mas eu nunca tolerei desrespeito em casa. Nunca. Isso vale também com os discípulos. E o pastor Aloysio, ele deu um exemplo no livro, ele falando que ele teve um dia que ele foi ministrar numa igreja, e chegou um irmão e deu um tapa no traseiro do pastor, assim, falou, ei, pastorzão! Aí o pastor Aloysio olhou assustado, né? E depois ele falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua ovelha não vai ouvir você desse jeito. Isso é falta de respeito. Então, existe essa lei. Tanto para discipulado, tanto para a criação de filhos. Nós vivemos aqui numa harmonia, nós vivemos em comunhão, mas essa lei tem que ser levada a sério. Existe um limite. Tem que haver respeito. Tem que haver coerência. Amém? Eu não posso falar com os meus filhos não podem falar comigo de igual para igual. Colocando o dedo na minha cara assim, gritando comigo. Às vezes acontece em casa. Às vezes o jovem se exalta. E na adolescência os jovens já têm esse costume de falar alto. Eles falam alto. Mas o meu marido, quando percebe, ele já fala, ó, não fala assim com a sua mãe. Você pede perdão agora para ela. Ela é sua mãe. Você respeita ela. Na hora. Então, não reclame daquilo que você permite. Não adianta você reclamar. E você ser permissivo com tantas coisas. Amém? Então, tem que haver coerência. Tem que haver constância. Você conhece pessoas imprevisíveis? Conhece alguma? Tem gente que você ouve falar dela. E ouve algum boato, algum assunto a respeito dela, você fala, não, ela não é capaz de fazer isso, não. Você não está falando da mesma pessoa. Eu conheço. Eu andei com ela, não faz isso, não. Mas tem pessoas que você ouve certas coisas e você fala, não, daquela ali você pode esperar tudo. E aquela ali é bipolar.
sabe? Uma hora está uma coisa, outra hora está outra coisa. É imprevisível. E tem pais que são assim também na criação dos filhos. Não vão obter o respeito, porque são imprevisíveis, não tem coerência. Aí os filhos ficam neuróticos. São crianças inseguras, emocionalmente instáveis. Irmãos, isso é tão sério que esses dias, agora, semana retrasada, chegou lá no posto que eu trabalho, e eu não atendi essa criança. Mas diz que chegou uma criança de 8 anos de idade, que tomou 2 vidros de dipirona e com uma cordinha, a marca da cordinha, querendo se matar. 8 anos de idade. Você imagina, você olha para uma criança dessa, 8 anos de idade, você imagina em que contexto familiar ela vive? Como carece de Deus. Então, pais que são inconstantes, ou cuidadores, né, ou tutores que são inconstantes, que não têm constância, que é imprevisível, geram filhos, pessoas inseguras, pessoas doentes. E não geram respeito. E outro pilar, a disciplina. Nunca permita desrespeito. Nunca permita desrespeito. No final, desrespeito vai resultar em morte para o seu filho. A Bíblia fala, nós lemos lá no comecinho, né? Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. E para que te vá bem em todas as áreas da sua vida. Então, só nesse versículo há duas promessas. Quando nós honramos, quando nós somos obedientes, há o quê? Longevidade. E há o quê? Sucesso. Sucesso. Há o quê? Prosperidade em tudo que a gente colocar a mão, quando nós honramos. Filhos obedientes são filhos protegidos. Fala comigo, filhos obedientes são filhos protegidos. Quando nós obedecemos, nós estamos protegidos. Amém? Deus é um Deus de regulamento, de regras. Mas muito mais, Deus é um Deus de amor. E Ele te quer por perto. Amém? Então, o que retém a vara, o que retém a disciplina, aborrece seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. É cedo, é na infância, a primeira infância, pequenininho. Começa cedo. Então, essa é a lei do respeito. Vou falar também sobre a lei do limite. Vamos ler? A criança necessita de firmeza, mas firmeza com ternura. Nunca prive seus filhos dos limites. A pastora Lúcia, ela deu um exemplo muito, muito claro, que ela falou que criança é como um rio. Então, o rio, ele traz muito benefício, mas se o rio não tiver cuidado, se a água dele estiver contaminada, se ele estiver sem margem, ele vai invadir a cidade, vai causar estragos, vai causar contaminação no solo. Da mesma forma, filhos também. Há limites, tem de ter limites. Nós temos que colocar limites. Amém? Então, a lei do limite infunde confiança e segurança à criança. Os limites dão um parâmetro de como ela deve tratar as pessoas. Você já percebeu que tem pessoas que se relacionam umas com as outras, não tem limite a relação, não tem limite de respeito, de individualidade. As pessoas acham assim, tem pessoas que parecem um sugador, não é? Ela quer para extrair tudo assim. Geralmente, pessoas assim são pessoas que não tiveram limites. Então, elas exigem, elas têm um alto grau de exigência das outras pessoas. E quando elas são frustradas nisso, elas ficam depressivas, revoltadas, umas cortam os pulsos, outra vai lá e se mata. Então, o limite é proteção, vai transmitir confiança, segurança à criança.
que é uma necessidade básica, necessidade de segurança, de confiança. Então, a criança que tem limite, ela vai saber dizer sim e vai saber dizer não. Você conhece adultos que têm uma dificuldade de falar não? Conhece? Por quê? Ela acha assim, não, eu fui criada assim, eu não sei, eu não tenho... Ela fica perdida. E ela vai se relacionar com as pessoas de uma forma sadia, quando nós temos essa lei do limite. Ela não vai exigir, ela não vai criar altas expectativas, porque a expectativa dela está em Deus. Nós temos que ensinar isso, filho. O perfeito é o Senhor. Ele é que te supre. Ele é a fonte do amor. E assim, vai ser essa criança que vai se tornar um adulto, que vai se tornar um jovem, ela vai saber se relacionar. Ela vai saber conversar. Ela vai saber entender quando alguém diz não para ela. Quando alguém diz sim, amém? Ela vai saber, ela vai ter inteligência emocional para lidar com as coisas. Porque tem limites. Então, hoje a gente está numa geração cheia de permissividade. Eu lembro que quando os meus filhos eram menores, um dia o Elner estava com eles dentro do carro. Eu não sei quem que foi que falou, se foi a Raquel, se foi o Josué. Falou, papai, eu acho que o pai da Peppa não ama ela. O pai da Peppa Pig. Conhece esse desenho, né? Aí o meu esposo perguntou, mas por que você acha isso? Porque ela faz o que ela quer. Não é? A Peppa Pig, poucas vezes eu assisti, depois eu não quis mais que os meus filhos assistissem esse desenho. Isso é uma decisão nossa, como pais. Porque ela fazia o que ela queria. E ainda ela falava, papai bobinho. Falava desse jeito, né? O pai dela era um passivo dentro de casa. A mãe mandava, ela mandava. Era a síndrome do imperador, né? Que tem essa síndrome na psicologia, né? Que a criança é o rei e a rainha de casa, ela que dita a regra. O pai e a mãe ficam que nem escravo dela. Vive em função só da criança. Né? Então, é a lei do limite. Tudo tem limite. Que mais, irmãos? Poucas atitudes produzem tanto sentimento de valor e importância quanto a atenção, que é a lei do amor. O pastor Roberto, ele falou com muita propriedade e com muita graça sobre a lei do amor. E eu quero falar sobre essa última lei, que é a lei do amor. Amém? Lá em Coríntios 13 diz que fala do amor, que o amor é um caminho, é uma decisão. E hoje em dia muitos querem ter filhos, mas poucos querem ser pais, de fato e de verdade. Porque ser pai dá trabalho, ser pai envolve a sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. É que nem o slogan do encontro, sua vida nunca mais será a mesma. É ou não é? Quando você é pai, é mãe, não adianta. Você não vai ter a mesma vida. Eu li um livro que chama A Bênção de Ter Filhos. E esse livro fala sobre como Deus usa os filhos para tratar os pais. Porque quando você é pai, pelo menos deveria, você aprender mais sobre altruísmo, sobre sacrifício, sobre paciência. E Deus vai trabalhando isso. Na medida que você vai criando seu filho, Deus vai trabalhando isso no seu coração. Amém? Então, a nossa vida não foi. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu falo que antes eu dormia, depois do almoço. Agora até que está dando para dormir, que eles já cresceram. Mas quando era pequenininho, eu falava assim, não, agora final de semana, enquanto você não tem filho, a lua de mel, você dorme tarde, come pizza de qualquer jeito, você toma refrigerante, você faz, né? Não é que você não vai fazer isso agora, mas aí... Quando você, é só o marido e a esposa, o meu pai e minha mãe falavam assim, vocês não casaram ainda, vocês só vão casar quando vocês tiverem filho. Aí vocês vão ver que vocês são casados. É ou não é? Porque assim, antes, você
você dormia até mais tarde. Irmãos, eu tinha uma idolatria com sono. Para mim era complicado. Porque eu queria comer e dormir depois do almoço. Era o meu ritual. Aí quando você se torna pai, todo o seu ritual vai por água abaixo. Não é verdade? Vai para o ralo, literalmente. E às vezes eu ficava irritada, eu falava, nossa, esse menino não dorme. Aí, né, queria dar Dramin para ele, fazer alguma coisa. Até para você namorar, você fala assim, meu Deus, se você namora naquela tensão, será que eles estão ouvindo alguma coisa? Porque a nossa vida nunca mais é a mesma. A gente sai de cena. Não é verdade? Glória a Deus. E eu lembro que eu era assim, qual que era? Pensa, irmãos, eu casei eu já tinha 32 anos quando eu casei. Eu vivi minha vida independente. Era independente, nossa. Eu chegava em casa na hora que eu queria, tinha meu dinheiro, tinha meu carro. Então, aí você casa, já começa o tratamento, né? Não é verdade? É porque tem um marido, e aí seu marido fala, tudo é nosso, nada é teu. Não é? Não existe mais nada seu. O carro não é seu, tudo é nosso, tudo juntinho aqui. E eu lembro que eu queria, assim, dormir. Aí, quando eu estava grávida, eu falo para as gravidinhas que vai lá no posto, elas falam, eu estava dormindo, perdi a hora. Eu falo, aproveita. Vai acabar, tá? Não estou te desanimando, não, mas vai acabar tudo isso aí, né? Aí eu pegava e dormia, acordava, sem problema. Aí quando você tem filho, das 6 horas da manhã no sábado, o menino lá em pé, no berço já, mamá, não é? Isso quando não pula do berço, vai lá e te acorda, fica lá no meio. Então, irmãos, é uma bênção. Glória a Deus, é uma bênção, é demais, é uma bênção. Então, ó, a lei do amor é sacrificial e altruísta. Então, hoje em dia, quem está disposto mesmo a sacrificar? Nós, quando somos pais, nós sacrificamos nosso tempo. Vamos sacrificar. Eu falo que sacrificar não é uma palavra tão adequada, mas nós vamos investir o nosso tempo, a nossa atenção. Às vezes você vai deixar de ir lá na manicure, para ir lá no armazém, no mercado, para fazer a feira. Não é? Quando você é solteiro, você faz, não, eu não tenho horário, deixa ele lá. Aí quando, vou dormir a hora que eu quero. Né? Agora, quando você é pai e mãe, aí há sacrifício, altruísmo, você deixa de olhar para si mesmo. Você olha, pensa no seu filho, na sua filha, naquele serzinho, né? Pequenininho, já estou indo, pastora. Então, o amor é isso, envolve sacrifício. Não tem jeito. Esse amor de Hollywood aí, é fácil, irmão, ser mães. Eu vejo, às vezes eu entro assim, nas mídias, as mães lá postam, toda maquiada, toda produzida, com aquele cabelo na chapinha, aquelas unhas de gel desse tamanho assim, que eu não sei nem como é que elas conseguem pegar numa coisa. Aí, assim, a criança toda que nem uma bonequinha, assim. Eu falo assim, meu Deus, isso não é o mundo real. Não é. Mas por quê? Só quer passar uma imagem. Mas quem cuida é a babá. Quem está imprimindo alguma coisa? A cuidadora. Não é o mundo real. Carne e osso aqui, não. Você acorda descabelada. Às vezes a raiz está branca já aqui. Não dá tempo. É assim, irmãos. É sacrifício, é altruísmo. Você não vai olhar tanto para si. Não é que você vai abrir mão, você vai se desleixar, não. Mas haverá prioridades na sua vida. Outra coisa, o amor é expressivo. Então, o pastor Roberto falou aqui, o amor tem que ser demonstrado em palavras, em atitudes, em atenção. E o amor é firme. Quando a gente fala assim, você tem que amar o seu filho, às vezes as pessoas confundem, né? Fraqueza, moleza, permissividade com amor. Não, mas eu amo. Não, o amor é firme.
O amor vai estabelecer regras e vai deixar sofrer as consequências, porque ama. Ali vai estar impresso, vai ter, intrinsecamente está um princípio ali. Amém? O amor envolve dar atenção. Então, irmãos, como é importante a atenção. Nós queremos atenção, nós como adultos. As esposas que o digam, quando o marido não senta com ela, não chama para jantar, a gente não começa a se sentir rejeitada? Se o marido não fala assim, não chega, fala bem, vamos jantar fora? Ai, nossa, aquilo ali para a gente, não é? Nossa, ele olhou para mim, ai Jesus, ele olhou para mim, ele me enxergou. Você quer atenção, nós que somos adultos, imagine as crianças. Então as crianças, elas querem mesmo, é toda hora, mãe, ó mãe, ó mãe, mãe, não é verdade? Aí quando eles falam, pai, cadê minha mãe? Não é assim? Porque elas querem atenção. E a atenção envolve, que nem o pastor Roberto falou, olho no olho. Né? Tempo de qualidade. Aprenda. Tem o livro, as 5 linguagens de amor, tem para casal, tem para criança e tem para adolescente. Eu aconselho os irmãos a descobrir a linguagem de amor do seu filho. Amém? O amor requer generosidade dos pais. Por quê? Irmãos, tem pai que valoriza tanto. Menino, não come isso não. Você está comendo muito, já comeu um pedaço de bife, não come outro não. Não, você dá despesa. Olha aqui, quanto que eu gasto para você por mês? Deixa eu fazer a conta aqui. Olha aqui, internet, escola, uniforme, comida que você come, McDonald's, já... O filho sente um peso. Então, o pai envolve a generosidade, não somente investir financeiramente, mas investir no tempo de qualidade, no amor, na educação, em você dar ouvidos. Isso é generosidade. O amor envolve e é demonstrado através da aceitação dos pais. E o pastor Roberto, não vou me delongar nisso, que nós já estamos acabando. Ele falou de uma forma muito interessante isso. Nós estamos com o nosso filho quando eles acertam e quando eles erram. Amém? Nós estamos com os nossos filhos quando eles nos dão orgulho, mas também quando eles nos envergonham. São os nossos filhos. Amém? E por último, eu quero terminar falando. Aqui em Coríntios diz, vamos ler juntos? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Coríntios 13, 7. Quem ama nunca desiste. Então, a educação de filhos é um processo. Não vai parar na primeira infância, vai continuar na adolescência, na fase adulta. A gente vai estar sempre aprendendo e ensinando. A gente aprende e ensina. A gente recebe e passa. É um processo da vida. Amém? E eu citei a frase aqui em cima que o pastor Roberto falava: insista, persista e não desista. Então vamos ficar em pé nesse momento. Pai, mãe, a primeira palavra que foi ministrada na sexta-feira falou que, como Deus vê os pais, no Salmo 127, Deus vê os pais como trabalhadores, Deus vê os pais como sentinelas. E eu preparando essa mensagem, essa palavra, e só repliquei o que os nossos pastores, pastora Márcia, pastora Luísa, inspirados por Deus, escreveu sobre. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar no coração, no nosso coração? E Deus colocou algo no meu espírito. Que assim, hoje você está aqui, e tudo está sendo ensinado, não é para te acusar,
Nós todos estamos aprendendo, nós todos. Mas tem pais aqui, tem mães que abriram mão do seu papel. Seu papel de estabelecer regras, né? De educar, de disciplinar, de estabelecer leis do limite, do respeito em casa. E o Senhor hoje quer restaurar a sua posição. Você precisa tomar posse da sua posição. Porque está na tua mão, pai e mãe, educar seus filhos. Não está na mão de ninguém mais. Não é a igreja que vai fazer isso. A igreja está aqui para apoiar, para ensinar. Não é, piorou o governo. Não é a sua avó, né? A mãe, no caso, a mãe, a avózinha que vai fazer isso, o vô, não é papel deles. Eles podem te ajudar. Mas é o seu papel treinar seus filhos. É o seu papel lançar a flecha. Você é o arqueiro. Você é a arqueira. E a flecha é o único instrumento ao qual o guerreiro anda junto de si, carregando. Dentro, né, da aljava, que é o local onde ficam as flechas, cabem pelo menos 4 flechas, segundo alguns estudos. Por isso que o pastor Roberto fala, você tem que ter 4 filhos, 4 flechinhas, porque é o que cabe dentro da aljava, geralmente, né? Eu tive só fé para 2 flechas, bem? Mas papai e mamãe, é o seu papel educar. Não terceirize isso. Eu sei que eu falo aqui, irmãos, eu trabalho o dia todo e eu deixei meus filhos, foram criados em creche também. E muitas vezes eu chegava cansada e eu falava assim, minha filha, naquela angústia, aquela gemessão, e ela ficava... Eu falo, meu Deus, é só essa menina me ver, ela começa. Mas um dia o meu pastor, que está lá na Bélgica, ele falou assim, olha, é assim porque ela está carente de você. E eu não entendia. E às vezes aquilo me tomava uma acusação, eu não queria disciplinar minha filha. Eu falava, nossa, mas eu já fico tanto tempo longe dela, então eu vou tolerar isso aí, embora eu ficasse muito irritada e incomodada. Mas um dia o Senhor foi trabalhando na minha vida. E você, mãe, pai, às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho um parceiro, eu não tenho um marido. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele te habilita para educar seus filhos. Na admoestação e no temor do Senhor. O Senhor me habilita. Então, você pode, nada contra você trabalhar fora. Nada contra. Mas você não pode abrir mão da sua casa. Você não pode abrir mão dos seus filhos. Amém? Você tem que estabelecer a prioridade. E a prioridade é o quê? Você cuidar debaixo da graça e do temor do Senhor da sua casa, dos seus filhos. Então hoje o Senhor quer renovar aqui alguns pais, algumas mães, que falou assim, nossa, eu perdi tanto, nossa, parece que eu fiz muita coisa errada. Mas hoje o Senhor está aqui porque Ele quer restaurar. Ele quer restaurar e você precisa assumir a sua posição. Amém? Então eu quero fazer esse apelo. Eu vou pedir para o meu marido vir orar aqui. E eu gostaria de chamar os pais. Que você quer ser renovado, que você quer ter uma mudança de mentalidade com relação à criação dos filhos. Você vem aqui e se ajoelhe. Nós vamos clamar pelos pais. Amém? Para você ser guardião, para você estabelecer muros de proteção na sua casa. Porque isso é saudável. Isso é proteção para a sua casa e para a sua família. Amém? Então vem até aqui. Se essa palavra te tocou, você fala, eu preciso ser renovada. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da unção. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Criar filhos, nós precisamos da sensibilidade do Espírito. Amém? O Senhor quer falar com você. O Senhor quer ministrar o seu coração. Coloca diante do Senhor a sua dificuldade, traumas. Coloca diante do Senhor. E fala, Senhor, eu quero ser usado na vida dos meus filhos. Eles são meus primeiros discípulos.
Eu quero estabelecer, Senhor, aquilo que está dentro do seu coração. Me ajuda nisso, Pai. Me ajuda a me conectar ao coração do meu filho. Você tem esse tempo agora aí, você e o Senhor. O Senhor está vindo com cura no seu coração. Aleluia. Pai, nós queremos, Senhor, nos apresentar diante de Ti nessa tarde. Ó Deus, e te pedir, Senhor, dá-nos graça, dá-nos, Senhor, sabedoria. Ó Deus, para assumirmos a posição de pais responsáveis, de pais que compreendem o seu papel. Ó Deus, dá-nos, Senhor, revelação, dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, esse senso, Pai, de não abrirmos mão, de investirmos tempo com os nossos filhos, de estabelecermos, Senhor, a autoridade, as regras. Ó Deus, nós não queremos mais abrir mão, deixar isso por conta dos outros, mas hoje nós tomamos uma decisão diante do Senhor e assumimos a responsabilidade e te pedimos, Senhor, nos dá graça, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, oh meu Deus, principalmente sensibilidade para perceber aquilo que o Senhor tem para investir, para fazer através de nós com os nossos filhos. Pai, nós queremos ser usados, Pai, nós queremos ser usados em casa, começando a nossa família. Deus, não nos deixa falhar, Senhor, na missão de sermos pais, porque de nada adianta nós termos sucesso no mundo, sucesso no ministério, se não tivermos sucesso com a família. Oh Senhor Jesus, nós queremos, Deus, dar prioridade àquilo que é prioritário. Oh Papai, Senhor Jesus, nós queremos, oh Deus, de fato, sermos ministrados para mudar as nossas posições, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Até 1000 gerações, tua família. Amém, glória a Deus. Queridos, eu sei que você já deve estar cansado, nós estamos aqui o dia inteiro. Eu vou te dar 5 minutos de intervalo, nós vamos para a última palavra. Eu não vou me delongar na palavra, porque nós vamos encerrar no horário, em nome de Jesus, tá bom? Então 5 minutinhos para você tomar um café, tem um cafezinho ali, e voltar para nós encerrarmos o nosso seminário, em nome de Jesus. A última.